Beleza, turma? Para darmos continuidade ao nosso curso de linguagem de programação Lua, nós já vimos o capítulo de introdução, que foi apenas um vídeo onde eu abordei referências bibliográficas que nós utilizamos para a elaboração do curso, obtenção do interpretador Lua, inclusive eu deixei o link lá para download, e o uso da nossa ferramenta de interatividade com o interpretador Lua, que é o terminal do computador que nós vamos utilizar aqui. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, programação sequencial. Mas desta vez, para cada um desses tópicos, um vídeo será elaborado. Então vamos lá. Nós estamos agora no vídeo sobre elementos operacionais básicos. Então nós vamos ver agora o que são esses elementos operacionais básicos. Vou fazer um esforço aqui para ser o mais didático possível, mas ao mesmo tempo sendo rápido. Eu quero que as nossas aulas sejam rápidas. Então vamos lá. Abriu o terminal, chamei o meu interpretador Lua pelo comando Lua, e agora nós vamos ver alguns conceitos importantes, né, sobre esta linguagem de programação. Então o primeiro conceito importantíssimo que nós vamos ver é o conceito sobre variáveis. O que são variáveis? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Nós trabalhamos com dados, com informações. Essas informações, ou seja, esses dados, eles estão armazenados, eles ficam armazenados na memória do computador. Sempre que nós precisamos utilizar um dado, nós chamamos pelo endereço desse dado. Considere que variáveis é o endereçamento de um dado que está na memória do computador, ou seja, o endereçamento de uma informação que está na memória do computador. Exemplo, se eu declaro aqui a variável André, colocar maiúsculo, y. Se eu declaro aqui a variável André Pereira, o que eu estou fazendo, na verdade, é gravando na memória do computador a informação André Pereira. A variável nome nada mais é do que uma forma de endereçar a informação que está gravada na memória. Por exemplo, se eu precisar puxar o nome André Pereira, eu chamo pela variável nome. E aí eu vou ter o nome puxado lá da memória onde ele for armazenado. Mas poderia ser qualquer informação. Por exemplo, idade é igual a 30. Se eu quero usar essa informação, esse dado 30, o que eu tenho que fazer? Eu tenho sempre que pedir para chamar pela variável que endereça a informação 30 lá na memória do computador. Beleza? Então é isso, é muito simples mesmo. O que a gente vai fazer agora? Quero passar para você algumas regras de criação de nome de variável. Tem algumas regrinhas que você tem que entender. Por exemplo, toda variável ela pode ter um ou mais caracteres. Por exemplo, variável A armazena o ano. Nós estamos em 2023. Deixa nos comentários aí para mim, por favor, em que mês e ano você está assistindo essa aula, beleza? Então, A armazena 2023. É uma variável que eu declarei com apenas um caractere. Então, ó, variáveis podem ter um ou mais caracteres. Beleza? Essa é a primeira regra sobre declaração de variáveis. A outra regra sobre declaração de variáveis, de nome de variáveis, é que uma variável ela não pode começar com um número. Por exemplo, nota, primeira nota, segunda nota, terceira nota. Eu declaro assim, ó. Eu declaro assim, nota para a primeira nota. Aí eu coloco a informação 100, tirou 100. Não vai funcionar. As variáveis elas não podem começar com um número lá no início da palavra, mas ela pode ser assim, nota 1 igual a 100. Então, variáveis não iniciam com números. Tentando deixar aqui da forma mais simples possível. Outra regra interessante
é que variável, embora ela não possa começar com número, ela pode começar com underscore ou underline. Por exemplo, nota é igual a 56. Então, ela vai funcionar. Se eu der print aqui, em underline nota, vai funcionar perfeitamente. Então, nós podemos usar, vamos colocar aqui, ó, variáveis podem iniciar com underline, tá? Underline, que é isso aqui, beleza? Underline. Outra regra, variáveis não pode ter espaços em branco. Por exemplo, variável primeiro nome. Quero só o primeiro nome da Paula. Vou colocar um P maiúsculo aqui, Paula. Vai dar erro na sintaxe. Então, é uma regra, não aceita. Eu poderia declarar usando também o underline. Por exemplo, primeiro, underline, nome. E agora, sim, eu salvo o nome de Paula. Então, variáveis não aceitam espaços em branco. Beleza? Até aí tudo bem? Só tem mais uma regra aqui que eu quero passar para vocês sobre declaração de variáveis. A regra que eu quero passar para vocês sobre declaração de variáveis é... Abrir o Lua aqui de novo. Talvez a mais interessante assim de mostrar, porque pode acontecer se você não conhece bem a linguagem com a qual você está trabalhando. Não pode declarar variáveis com palavras reservadas no sistema. Vou colocar até aqui, mas não pode declarar variáveis com palavras reservadas do sistema, não, da linguagem. Como assim? Gente, essas anotações que eu estou fazendo aqui são comentários, tá? Os comentários eles não são interpretados pelo computador, tá bom? Então, como assim eu não posso usar palavras reservadas da linguagem? Por exemplo, vocês viram que eu estava utilizando aqui, para imprimir informações, eu estava usando o comando print. Aí eu uso o comando print, faço um olá mundo, e ele vai imprimir para mim a mensagem lá, olá mundo. Então é um comando que serve para imprimir a informação na tela, tá? Inclusive é um comando muito simples para imprimir informação na tela. Agora, eu vou criar uma variável chamada print. Nessa variável, eu vou colocar aqui, ó, dados. Qualquer nome, foi o nome que eu pensei, dados. Beleza, aparentemente reservou a informação. Mas quando eu for usar o comando print para chamar a variável print, erro, não dá para usar isso, tá bom? Não dá para usar uma palavra reservada do sistema. Do sistema não, desculpa, da linguagem. Então, vocês vão ver muito isso, tá? Vão ver muito isso. Tem mais um caso, não posso deixar de falar. Só mais um casinho aqui. Sobre escopo de variável. É um assunto um pouquinho mais avançado, mas vale a pena falar. Existem dois escopos de variáveis. Variáveis globais. Escopo de variáveis. Existem dois. As variáveis que são globais e locais. Mais para frente eu explico o que são variáveis globais e variáveis locais. As globais são todas essas que nós usamos anteriormente, são variáveis globais. E as variáveis locais, elas têm uma particularidade. Na linguagem Lua, para você declarar uma variável como local, você tem que colocar o comando local e depois você chama a variável. Por exemplo,
Então tem um comando local e depois o nome da variável, que é a variável nome. Vou armazenar e vai ficar tudo bem. Não se engane, isso daqui não é um espaço em branco, porque local não é o nome da variável. Ela só está declarando que a variável é uma variável de escopo local. Beleza? Fica aí essa dica para quando você vê lá uma variável com o nome local na frente, você sabe que não é o nome da variável, e sim a declaração de que ela pertence ao escopo de uma variável local, tá? Agora nós vamos falar sobre tipos de dados. Então, sobre tipos de dados, eu tenho algumas informações aqui. Eu vou tentar colocar também dessa forma. New, que em outras linguagens vocês vão ver assim, nu, tá? E o que que new faz? New é para valores indefinidos. Quando não se sabe um valor. Então, o tipo de dado é new. Exemplo. Vamos lá, vamos tentar dar um exemplo aqui. O tipo de dado, new. Novamente a variável idade é igual, e aí eu dou Enter. Eu não atribuí nenhuma informação à variável idade. Então o que eu vou fazer? Vou dar um print aqui, idade. O que acontece? A gente tem lá que ela é new, porque não tem nenhum dado atribuído. Eu poderia usar o mesmo comando, só que dessa vez faria assim, seria mais específico, pedindo o tipo dessa variável, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, essa variável aqui, ela não tem nenhuma informação definida gravada nela. Ela está endereçando a nenhum espaço. Então, ela é o tipo new, ou em outras linguagens chamadas de null. Então, se você vem de outra linguagem, vai ser muito comum você chamar de null. Tá? Tem linguagens, tem mais linguagens também que usam o termo new. Eu não estou lembrado aqui de cabeça agora, mas já vi em outras linguagens o termo new. Na maioria vai ser o termo null. Então, não é uma coisa muito estranha de se ver, não. Então, vamos lá. O outro tipo de dado é o tipo bool, ou boolean, tá? Boolean. Você vai ver se chamando das duas formas, mas é a mesma forma. Isso aqui serve para verdadeiro, que é true, ou falso, que é, vou colocar aqui como é que aparece, false, tá? Então, quando a informação é verdadeira ou falso, então a gente tem um tipo de dado true. Por exemplo, P é igual a 5, que é igual a 5. Na verdade, nós lemos assim: P recebe 5 igual 5. Quando a gente coloca um print aqui de P, a gente tem a verdade lá, a informação true. Sim, 5 tem o mesmo valor que 5, então é true, é verdadeiro. Se eu fizer a mesmo teste, mas agora pedindo o tipo de P, a gente tem lá a informação de que ele é boolean. Eu até troquei aqui, Tom, ó. No Lua é boolean. Em outras linguagens vocês vão ver como bool. Desculpa aí. Acontece. Que mais? Tem outros também, outros tipos. Eu vou passar aqui só os tipos principais, tá? Tipo number. Esse tipo number é para valores numéricos. Numérico, escrevi certo? Sim. Valores numéricos, real ou inteiro. Em outras linguagens, vocês vão ver chamado de int, tá? Esse tipo de dado vai ser chamado de int. Exemplo, já eu vou dar um exemplo de number aqui para vocês, mas é muito simples. String é outro tipo de dado. Daqui é quando for armazenado caracteres. Ou seja, texto
E aí a gente tem o uso das aspas lá. Pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas. Eu prefiro usar sempre aspas duplas. E a gente tem outros também. Eu vou passar aqui para vocês só os tipos principais. A gente também tem function, tem table, que é tabela, tem function, que é para declaração de funções, mas são outros tipos de dados, não vou colocar eles aqui agora para não complicar. Então agora a gente só viu new, a gente só viu bool e number e string. Isso daqui já é o suficiente para a gente fazer muita coisa. Tá? Então eu vou abrir de novo aqui e eu vou dar alguns exemplos só para ficar mais forte aqui para vocês entenderem. Então A é igual a 5, o exemplo que eu não dei, né? Então A é igual a 5, a gente dá o print, tem aqui a informação, mas eu posso fazer assim também, pedir o tipo de A, e a gente sabe que é um number, beleza? Mas A também pode ser, vou colocar B agora, B pode receber 5 assim, com o uso das aspas. O que acontece? Print B, a gente tem lá, vai aparecer o mesmo resultado como do print que a gente fez em A, mas tem uma particularidade, uma peculiaridade. Qual é? Não é do tipo number, e sim do tipo string. Beleza? Mais exemplos. Um exemplo aqui legal é que A, vou fazer a mesma coisa, ó. Não precisava declarar de novo, mas eu vou declarar, beleza? A igual a 5, beleza? Beleza, A recebeu 5 e B vai receber A vezes 5. E aí a gente tem aqui uma baguncinha muito boa. Print B, a gente tem lá 25. Se a gente pedir para ver o type, o tipo de B, continua sendo number, beleza? São exemplos interessantíssimos de você ver, experimentar e brincar, tá? Agora, o que nós vamos fazer é aprender sobre operadores aritméticos. Nós temos alguns operadores aritméticos, tá? Nós temos o operador aritmético de adição, que é esse operador aqui. Nós temos o operador de subtração, que é este operador aqui. Nós temos os operadores de exponenciação. Nós usamos o acento circunflexo. Nós temos o operador de divisão. Nós usamos a barra inclinada para a direita, tá? É o operador de divisão. E nós temos a raiz quadrada. Temos raiz quadrada. Raiz quadrada, eu não coloquei ali na frente, vacilei. Raiz quadrada, nós usamos o acento circunflexo, mais esse pequeno cálculo aqui na frente, tá? Isso daqui é a raiz quadrada. A raiz quadrada duas vezes ali, porque eu esqueci de colocar o símbolo na frente. E faltou algum? Faltou, turma, ó. Multiplicação. Multiplicação, nós usamos um asterisco como operador de multiplicação. Esses são operadores aritméticos básicos. Existem mais, mas esses são suficientes para a gente já saber como funcionam e usar nos nossos códigos. Quer ver um exemplo? Eu posso declarar aqui, ó, sem uso de variáveis, eu só posso simplesmente dizer 3 mais 4, usando os operadores aritméticos, ele vai me dar a resposta lá, que é 7, usando o símbolo, o operador de adição. Eu posso fazer 10 menos 3, 7, legal também. Eu posso usar exponenciação, ou seja, 7 elevado ao quadrado. Deixa eu dar um espaço para ficar mais legal. 7 elevado ao quadrado, né? Poderia ser 7 elevado ao cubo, tá? Então,
Esse daí é o operador de exponenciação. O operador de divisão, 80 dividido por 5, vai dar 16. Legal, né? 25 dividido por 5, vai dar 5. Legal demais. A gente tem aqui de raiz quadrada. Vamos ver como é que fica? Raiz quadrada 0,5. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza? E por final, faltou o quê? Multiplicação, né? Então vamos lá. Multiplicação 3 vezes 4, 12. Então esses são os os operadores os operadores aritméticos. Desculpa, eu ia falar operador de atribuição, nada a ver. Tá? Operador de atribuição a gente vai ver na próxima aula. Então, por aqui encerra essa aula. Revisa aí, vê todos os exemplos, tenta executar também no seu terminal para você memorizar da forma correta, beleza? Então é isso, te espero na próxima aula.